Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa leitura, continuar nossa leitura da primeira carta de São João, nosso terceiro encontro. Vamos trabalhar o capítulo 1, versículo 8, até o capítulo 2, versículo 2. Ouçamos esta leitura. Reconhecer-se pecador. Versículo 8. Se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se reconhecermos os nossos pecados, Deus, que é fiel e justo, perdoará nossos pecados, nos purificará de toda a injustiça. Se dizemos que nunca pecamos, estaremos afirmando que Deus é mentiroso e sua palavra não estará em nós. Capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, eu lhes escrevo tais coisas para que vocês não pequem. Entretanto, se alguém pecou, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados. E não só os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Então, esse é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Primeira condição: romper com o pecado. Versículo 8. Se dissermos não temos pecado, enganamo-nos, e a verdade não está em nós. Continua São João ainda com os argumentos hipotéticos. Se dissermos, é uma hipótese, né, que traz consigo, né, uma realidade afirmativa. Se dissermos, então, mas a realidade é que nós realmente vivemos isto, não, né? É uma afirmação, né? Se dissermos não temos pecado, está afirmando que a pessoa não tem pecado. Se por acaso nós falarmos isto, aquele que caminha nas trevas mostra o fracasso moral e afirma ter comunhão com Deus, deve ter consciência que sua atitude é pecado, é mentirosa, é disfarçada. Esta atitude representa um perigo para a comunidade, pois aquele que perde, né, a Deus e se sente seguro de manter comunhão com Deus, cegou-se em seus pecados e está enganando a si mesmo. Não há verdade naquele que nega o pecado, não tem comunhão com Deus. O que afirma não ter pecado, ele está se enganando. É cego por sua afirmação, pela sua negação, e manifesta que a verdade não existe nele. A consciência moral da condição pecadora do ser humano não pode se iludir com mentiras. Versículo 9. Reconhecemos os nossos pecados. Se reconhecemos os nossos pecados, novamente uma forma hipotética, Deus, que é fiel e justo, perdoará os nossos pecados e nos purificará de toda a injustiça. No cristianismo primitivo, a confissão dos pecados significava geralmente uma declaração pública no meio da comunidade. Deus fiel e justo. Termos associados ao Antigo Testamento. Deus é fiel no cumprimento de suas promessas de salvação e é justo perdoando os pecados em seu amor. Toda injustiça, a injustiça na Sagrada Escritura,
é falta de justiça para com os homens. É a hostilidade radical contra Deus que leva os cristãos ao pecado. Se confessarmos os pecados, Deus nos perdoará as faltas e nos purificará. É uma atitude humana de simplicidade e humildade diante de Deus, não a arrogância, né, de quem acha que não tem pecado. Com esses dados, podemos comentar. O cristão deve reconhecer os pecados e não negá-los. Acreditar que Deus, que é fiel e justo, como foi a ação dele na história da salvação, irá encontrar o perdão dos pecados e, consequentemente, ele nos purificará de toda injustiça, que significa a injustiça, a hostilidade radical contra Deus. O remédio contra a autoilusão de pensar que não temos pecado é confessar os pecados. O remédio de negar os pecados é confessar os pecados. O ato da confissão já nos faz tomar consciência daquilo que nós somos. Esse ato desmascara o pecado e sua força. Então Deus mostra sua fidelidade e justiça em oposição à nossa mentira e autoilusão. Perdoar os pecados significa salvação. Confessar os pecados significa confessar diante de outros cristãos, mesmo que não fosse diante dos ministros. Nós estamos ainda numa igreja muito primitiva ainda. Quem deseja seriamente ser cristão não pode afirmar, não tenho pecado. Pois além da mentira a si mesmo, ele faz Deus de mentiroso. É o que veremos no versículo 10. Versículo 10. Se dissermos que nunca pecamos, estaremos afirmando que Deus é mentiroso, e a sua palavra não estará em nós. Aquele que nega seu pecado não pode receber o perdão, e ao mesmo tempo afirma que Deus é mentiroso. Como consequência, sua palavra não pode estar nele. Assim, quem afirma que não pecou e não precisa carregar as consequências de seu pecado, torna a palavra de Deus, que julga e perdoa, uma palavra de mentiroso. E destrói o conceito de Deus, pois Deus é luz, nele não há trevas. Em tal homem não está a palavra de Deus. Capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, eu lhes escrevo tais coisas para que vocês não pequem. Entretanto, se alguém pecou, temos um advogado, isto é, um paráclito, junto do Pai, Jesus Cristo o justo. São João, num jeito, né, de um Pai eterno, né, escreve aos cristãos das 7 igrejas e as trata com carinho, chamando de filhinhos, e expõe a finalidade de seu escrito, para que eles não pequem. É o incentivo para manter a integridade da fé e da moral. Mas ele coloca a situação hipotética: se alguém pecar. Os cristãos devem travar um combate contra o pecado, pois devem caminhar na luz. Os cristãos devem reconhecer que eles são perdoados, foram perdoados. Mas a centralidade está na salvação de Jesus. São João adverte os cristãos de não pecarem. E isto é uma preocupação real do autor. Aquele que acredita que somos purificados pelo sangue de Jesus não pode aceitar o pecado. Mas, se por acaso pecar, afirma São João. Primeiro, Jesus é o advogado junto do Pai. Jesus vem apresentado aqui como paráclito. Paráclito, na língua hebraica, na língua latina, advogado. Existem 2 advogados em nosso favor, na ordem da salvação. O primeiro, vamos lá, no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 16. Então eu pedirei ao Pai e ele dará a vocês outro advogado, outro paráclito,
Olha a expressão outro. Existe um, existe o outro. Então são dois. Outro Paráclito, para que permaneça com vocês para sempre. Jesus fazia a promessa do Espírito Santo, que é o outro Paráclito. Jesus afirma que o Espírito vem, entregue aos discípulos, pela súplica que o Filho faz ao Pai. E eu pedirei ao Pai. O Pai vai enviar um outro Paráclito. Jesus fala de um outro, distinto, né, do primeiro Paráclito, do primeiro advogado, que é Jesus. Então, Jesus é advogado, o outro é o Espírito Santo, que também é advogado, é Paráclito. Jesus é o primeiro Paráclito, o segundo é o Espírito Santo. São João, na sua primeira carta, nos apresenta o primeiro Paráclito que temos junto do Pai. Isto é, o primeiro Paráclito é Jesus, primeiro advogado. Ele é nosso advogado. Este advogado, Paráclito, é Cristo Jesus, o justo. Ele é fiel e justo, como a parte inocente que pode perdoar a parte culpada, e como fiel, ele cumpre a promessa. Versículo 2, capítulo 2, versículo 2. Ele é vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Jesus Cristo justo é ele que é vítima de expiação pelos nossos pecados. Vamos entender essa expressão, expiação pelos nossos pecados. Pela expiação realiza-se novamente a comunhão entre Deus e o ser humano. A expiação se faz apagando o pecado, naquele tempo, ainda representado como mancha pelo sangue da vítima, e se atribuía uma força purificadora. Na carta aos Hebreus 2,17, o autor afirma: por isso, teve que ser semelhante a nós em tudo, a seus irmãos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel em relação às coisas de Deus, a fim de expiar os pecados do povo. Este rito purificador exprime a capacidade que o Cristo glorificado possui de livrar os homens do pecado. É Jesus Cristo que realiza a comunhão entre Deus e os homens. É Ele que no mistério da cruz apaga os pecados derramando o seu sangue. Ele na cruz se fez vítima que expia nossos pecados. Não só dos nossos, dos cristãos, mas também do mundo inteiro, isto é, a salvação que Cristo oferece é universal. Jesus aparece como aquele que revelou na morte o amor de Deus e agora vive a expiação dos pecados, enquanto ele é justo e advogado, Paráclito. Realiza, assim, a obra de Cristo, que é bem ampla, e quer tirar, arrebatar das trevas do mundo, né? Esse mundo que se opõe a Deus, porque esse mundo é toda a força negativa, destrutiva que se opõe à obra do Pai, realizada por seu Filho, né? Então, essa obra de Cristo é ampla, quer tirar e arrebatar das trevas do mundo quem se opõe a Deus e quem se opõe ao amor de Deus. Mas aqueles que mantêm essa abertura, essa busca constante desta comunhão com Deus, na sua simplicidade de reconhecer a sua realidade de limite, porque é nessa realidade de pecador que Deus age para nos elevar nessa dignidade. Para isso, Ele nos ofereceu esse advogado, o primeiro advogado, Jesus Cristo, que é a nosso favor. Ele se fez vítima de expiação, morreu por nós para nos dar a vida. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.